Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu tô aqui para botar pra fora um sentimento complexo e muitas vezes pouco falado. A inveja. É isso mesmo. Eu sei que você já sentiu isso e eu também. Mas de onde será que vem esse sentimento que todos conhecemos, mas que poucos admitem que já sentiram? Por que a inveja carrega uma conotação tão negativa? E mais importante, como a gente pode aprender a lidar com ela de uma maneira mais saudável e construtiva, sem todo esse tabu? Para discutir esse tema, eu convidei a psicóloga Jordana Fontana e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Jordana, por favor, se apresente para nossa audiência. Oi, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar falando aqui no podcast sobre um tema tão importante. Então, me apresentando, eu sou a Jordana, sou psicóloga clínica, mestra e doutoranda em análise do comportamento. Atualmente eu trabalho como psicóloga clínica de mulheres, atendendo única e exclusivamente mulheres, adolescentes e adultas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E para começar essa nossa conversa, eu queria te perguntar, de onde vem a inveja? Bom, todos os nossos sentimentos são gerados a partir da nossa relação com o ambiente. Então, a depender de como o nosso ambiente se organiza, nós sentimos emoções. Por exemplo, se a gente perde alguma coisa que é importante para a gente, é normal sentir tristeza. Na presença de pessoas ou de coisas que nos geram uma sensação de bem-estar, é normal sentir felicidade. E com inveja não é diferente. Ela é um sentimento que surge quando outras pessoas estão tendo acesso a coisas que a gente gostaria de ter, mas que por algum motivo a gente não pode. Certo. E agora eu queria entender, qual que é a relação da inveja com os nossos desejos e faltas? Bom, a inveja tem tudo a ver com desejos e faltas, né? Porque é justamente quando eu tenho uma falta ou um desejo e eu vejo outra pessoa tendo acesso àquilo que a inveja vem. Então, por exemplo, digamos que eu não esteja bem profissionalmente, não estou conseguindo ter sucesso profissional, minha vida está com uma falta nessa área e eu gostaria muito de conseguir fazer meu negócio dar certo. Eu tenho esse desejo. E nisso eu vejo um post no Instagram de alguma outra pessoa, né? O Instagram, que é uma grande ferramenta para a inveja acontecer, de uma pessoa muito bem sucedida, dando um grande passo na carreira dela. O resultado provavelmente vai ser o sentimento de inveja. Então, nessa situação, eu estaria com uma parte faltante na minha vida e um desejo de alcançar alguma coisa diferente da situação atual. Só que por algum motivo eu não estou conseguindo. E ao ver outras pessoas conseguindo justamente aquilo que eu quero, aquela minha falta, aquele meu desejo, algum sentimento com certeza vai surgir, e geralmente é a inveja. Uhum. E falando sobre isso, eu queria acrescentar que eu estava lendo um livro recentemente que chama Aurora, da Marcela Ciribelli. Não sei se você conhece. É, Ah, ela, sim. ela fala no livro que uma das coisas também em relação à inveja é que às vezes a gente quer o que o outro tem, mas a gente tem medo de tentar igual e falhar e não conseguir. E tem um pouco disso, dos Sim. nossos desejos e faltas. Sim, com certeza, porque é uma coisa muito difícil, né, da gente tentar. Esse exemplo que eu dei agora, do sucesso profissional, tira a gente da nossa zona de conforto. Então, o próprio ato de tentar já é difícil. Sim, 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 com certeza. E aí agora eu também queria entender, por que que a inveja é um sentimento tão mal visto na nossa sociedade? Bom, nós temos muitos sentimentos que são categorizados como ruins, né? Como se eles não devessem ser sentidos. De maneira geral, a gente sabe que tem alguns sentimentos que geram prazer, bem-estar e outros que geram desconforto. Nós, humanos, temos uma dificuldade em entender os sentimentos como eventos naturais que ocorrem durante a vida, principalmente os ruins. Então, é mal visto, primeiramente, porque gera esse desconforto que a gente não está preparado para sentir. E, além disso, a inveja também traz consigo toda uma carga da ideia de pecado, né? Afinal, ela é um pecado capital. Então, é bíblico que você não deve desejar o que é do outro, e como a gente vive em uma sociedade majoritariamente guiada pelos princípios cristãos, isso também contribui para que a inveja seja vista como uma vilã, como um sentimento que deveria ser evitado a todo custo.
Uhum, é verdade, essa parte que você comentou, né, dessa parte religiosa, acho que é muito, aqui principalmente no Brasil, né, é muito forte a parte cristã, então tem muito essa relação mesmo. E negar a própria inveja é um caminho saudável? Porque a gente tem essa relação, né, dele ser mal visto. Então, a gente negar o que a gente está sentindo é saudável? Com certeza não. E é, na verdade, uma ilusão essa ideia de que a gente pode negar algum sentimento. A gente não tem controle sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos eventos privados de forma geral. Por exemplo, se eu falar agora para você não pensar em um cachorrinho, filhote, certamente é a primeira coisa que vai vir na sua cabeça e você não consegue controlar isso. Se eu falar ou se eu relembrasse algum evento triste que aconteceu na sua vida, você sentiria tristeza. O que acontece é que quando a gente tenta negar algum sentimento, a gente não para pensar sobre ele e, principalmente, sobre o que ele pode estar indicando para a gente. A gente precisa aprender a confiar nos nossos sentimentos como indicativos de questões relevantes do nosso ambiente. Então, tentar não sentir inveja pode levar algumas ações meio que desesperadas para fazer esse sentimento desaparecer. É comum ou tentar diminuir essa outra pessoa, ou desejar que as coisas deem errado para ela, ou até mesmo tentar fingir que são outras coisas que geram incômodo. Então, retomando o exemplo anterior, né, que eu estava falando antes do sucesso profissional, eu posso olhar para aquela pessoa que está tendo sucesso na área profissional e falar: ah, mas também ela teve sorte, a família dela sempre deu tudo que ela quis, ou falar que aquilo que ela construiu não é tão legal, diminuindo aquilo que é dela para tentar me sentir melhor e não sentir essa inveja, né? Ou eu posso olhar para ela e desejar que esse novo negócio dela não dê certo, que também é uma tentativa de diminuir o desconforto gerado pelo sentimento de inveja. Ou ainda eu posso olhar para essa pessoa e falar que, na verdade, eu não gosto dela, porque ela é chata, porque ela é arrogante, tentando justificar com um incômodo aquilo que é, na verdade, inveja. Mas o que me Uhum, incomoda não é o que ela está fazendo, e sim o desconforto que isso gera em mim. sim. Então, obviamente, essa tentativa de negar a inveja não é nada saudável, né? Porque indica basicamente uma dificuldade imensa de, primeiro, sentir uma emoção desagradável, e segundo, de olhar para o que essa emoção está querendo te dizer. Uhum, com certeza. É isso que você comentou, né? A gente não tem a capacidade de escolher o que a gente vai sentir, mas a gente tem a habilidade de escolher como a gente vai lidar com isso, né? Perfeito. É uma coisa que eu sempre falo na clínica. Você não pode controlar o que você sente, mas você pode controlar a forma que você lida com esse sentimento, né? E com a inveja é a mesma coisa. A gente não consegue controlar o sentir, mas a gente pode pensar sobre ela e como agir a partir disso. Uhum, com certeza. E a partir desse ponto, né, eu queria entender se existe um lado bom em sentir inveja, se dá para tirar algo proveitoso desse sentimento. Assim como qualquer outro sentimento, eu acho que não dá para definir como bom ou ruim sentir, é natural, mas a gente pode sim tirar algo proveitoso disso. Como eu falei antes, a gente precisa aprender a confiar nos nossos sentimentos como indicativos de eventos relevantes do nosso ambiente. A inveja, ela pode estar indicando algo que é importante para você, uma área que você quer desenvolver, por exemplo. Você pode tentar olhar para essa pessoa e, embora esteja sentindo inveja, também tentar tirar uma inspiração disso tudo. Se essa pessoa está tendo sucesso profissional e você não, o que será que você precisa fazer para que você consiga também se desenvolver e chegar onde você quer chegar? Será que você está se movimentando, tomando decisões e atitudes necessárias? Então, eu acho que nesse sentido a gente pode entender que a inveja pode gerar algo proveitoso se a gente souber olhar para ela, sentir e pensar: a partir da minha inveja, o que eu posso aprender com essa situação? Como que eu posso viabilizar também aquilo que eu quero? Isso não significa tentar deixar de sentir, né? É Uhum. sentir, mas agir de forma diferente. Sim, acho que também usar a inveja como uma bússola, né, para entender o que que a gente quer, qual que é o nosso desejo realmente, né? Sim, isso implica muito em autoconhecimento também, porque se a gente olha cegamente para o que a gente está invejando no outro, a gente pode se deixar levar por uma ideia de, eu quero aquilo que ele tem, mas talvez eu quero aquilo que essa outra pessoa tem, mas na minha área, às vezes não é bem o que a outra pessoa tem, né? Uhum. Então, é muito necessário ter esse autoconhecimento para você saber lidar com a inveja. Com certeza, o autoconhecimento eu acho que é muito importante em vários setores da nossa vida, né? Assim, para entender.
Eu também queria entender agora, vamos fazer um recorte, né, para um nicho, falar especificamente sobre mulheres, né? Por que que esse sentimento de inveja é tão relacionado a nós, mulheres, mesmo que todos os seres humanos sintam isso, né? Sim. Bom, acho que tem alguns fatores aí, e um deles aqui. As mulheres, de fato, têm mais faltas, têm menos acesso a algumas coisas devido aos espaços que foram colocados historicamente. Então, se a gente está falando de trabalho, já que é esse o exemplo que eu tenho usado aqui, desde o começo do mundo, os homens têm sido destinados a trabalhos com maior prestígio, com mais retorno financeiro. E quando a gente pensa em sucesso, em líderes de empresas, geralmente a imagem que vem à cabeça é de um homem, né? Sim. Só que uma coisa curiosa é que, se a gente for parar para ver, as mulheres costumam sentir mais inveja de mulheres e não de homens. E são os homens que geralmente estão profissionalmente conquistando o mundo. Mas é porque as mulheres estão competindo entre si, sempre foram ensinadas a competir entre si. E a inveja gera uma sensação de limitação. Então já tem pouco espaço para as mulheres. Se essa outra mulher conseguiu, tem menos espaço para mim. A Uhum. conquista de outras mulheres reduz o acesso ao que já tinha pouco para as mulheres, né? Uhum, sim, E eu acho que também tem outro ponto que é entrar em contato com o que a inveja quer falar para a gente é ainda mais desafiador para as mulheres. Também devido a esses atravessamentos culturais, as mulheres aprenderam que elas não podem se achar, sabe? Que elas sim, geralmente sim, são punidas com alguma forma de repressão quando se destacam. São chamadas de egoístas, de arrogantes. Então, a inveja ela traz uma mensagem de que você quer também estar nesse lugar. Só que isso significa que você vai ter que se movimentar para se colocar nesse lugar, para se destacar, para ser bem-sucedida. E isso demanda exposição, autoconfiança, independência, né? Isso que a gente tinha até esbarrado agora há pouco. sim. Então, a gente sabe que isso é um ponto delicado na história das mulheres também. Então, eu acredito que essa combinação de fatores aí é que relaciona a inveja com mulheres com mais frequência. Sim, sim, acho que foi muito bem pontuado tudo que você falou, assim, concordo 100%. E agora uma última questão aqui que eu também queria acrescentar é qual a relação da inveja com a culpa? Retomando o que eu falei sobre sentimentos antes, a culpa também é uma emoção, um sentimento gerado pelo nosso ambiente. E, de forma mais específica, ela é um sentimento que aparece quando são violadas normas ou expectativas sociais. E a gente aprende a ter esse sentimento quando a gente já experienciou algum tipo de punição pelas nossas violações, ou Uhum, quando a gente viu alguém passar por isso. Então, com certeza, todo mundo já ouviu o discurso de que sentir inveja é feio, ou já viu alguém sendo repreendida por ter um comportamento considerado invejoso. E assim a gente aprende a sentir culpa quando a gente viola essas regras, e automaticamente a gente sente essa culpa, mesmo sem ter a punição de alguém. Então, como a inveja é um sentimento considerado ruim e errado de se sentir, até pecado, quando as pessoas sentem, é comum que elas mesmas se repreendam. É algo até comum na terapia, das minhas pacientes eventualmente relatarem, né, ter sentido inveja, mas antes de assumir isso, geralmente a frase vem com alguma coisa como: eu sei que eu não devia sentir isso, ou é um sentimento errado para se ter, mas, né? uhum, Então, basicamente, é essa concepção ruim que a gente tem da inveja que gera culpa. Se a gente aprendesse a olhar para o sentimento como um evento natural e até abraçar ele, entender a importância dele, talvez ele não viria sempre acompanhado da culpa. uhum. É isso que você mencionou agora falando de mim mesma, assim, pessoalmente, eu sinto muito isso que você falou, de às vezes essa culpa, né, de estar sentindo isso, de não saber muito lidar com isso, porque a gente cresce ouvindo que é feio, que você não pode falar tal coisa, então é muito relacionado mesmo. Eu sinto isso, assim, pessoalmente. Uhum, e não precisa ninguém vir te falar, né? Você já aprendeu Exato. na sua história e ele já surge automaticamente. Sim, sim, tá enraizado, né? Uhum. Bom, é isso. Agora eu queria te perguntar se você tem algo que você quer acrescentar em relação a esse tema, se você acha que faltou alguma coisa. Não, eu só queria deixar uma indicação de um livro sobre esse tema, que Uhum, é um livro chamado Bem Comportadas. Então, é um livro que fala sobre os sete pecados capitais, relacionando isso às mulheres.
Que E é legal. um livro bem interessante, porque a inveja é um dos temas que é trabalhado nesse livro, mas todos os outros, né? De como as mulheres foram mais afetadas por esses pecados capitais. Então, acho que é uma indicação relacionada com o tema e que pode aumentar o conhecimento sobre ele também. Uhum, certo. E agora eu vou deixar aqui um espaço para você divulgar o seu trabalho, suas redes. Sinta-se à vontade para deixar para os nossos ouvintes. Certo. Bom, eu tenho um Instagram que eu discuto lá alguns temas como sentimentos, como inveja, e também outras questões, principalmente a respeito de independência emocional, trabalho com relações de mulheres, né? E o meu Instagram é jordanafontana.psi. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, fique à vontade. Certo, então eu queria aqui mais uma vez agradecer a sua participação e dizer que foi muito bom conversar com você. Muito obrigada pelo convite, foi muito legal a nossa conversa. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!